Boa noite para todos, tudo bem? Hoje nós vamos conversar, eu e a excelente psicóloga Cristiane Ramos, sobre saúde cerebral e técnicas interessantes para poder recuperar, manter e melhorar a saúde cerebral, ok? Ela deve estar entrando na live, eu vou incluí-la aqui daqui a pouco, apesar de ter sido eu o convidado por ela para poder estar nessa live, ela que vai dirigir a live e o conteúdo. Eu estou abrindo no meu Instagram, justamente para que vocês possam estar mais presentes, com mais facilidade e poderem conhecer o trabalho dela também, seguir o perfil dela, os cursos dela, que eu acho que vai valer muito a pena para vocês, ok? Então eu estou só esperando ela dar sinal de vida aqui para poder incluí-la na live. Deixa eu ver se já está por aqui. E eu queria saber de vocês se vocês estão me escutando direitinho. Estão me escutando direitinho? O áudio tá bom? O vídeo tá bom? O que vocês me dizem? Muito interessante falar sobre saúde cerebral e devo dizer para vocês que mente e cérebro trabalham juntos, mas são duas saúdes, digamos assim, complementares. E você pode encontrar dicas muito boas, interessantes, úteis, práticas e respaldadas cientificamente para isso no icaro.med.br saúde cerebral, no icaro.med.br saúde mental, ok? E no icaro.med.br mini curso. Todos esses materiais são gratuitos e repletos de dicas interessantes para vocês sobre saúde mental e saúde cerebral. A gente tem que lembrar que o cérebro, ele manifesta no corpo e na realidade ao nosso redor o que a nossa mente comanda, certo? Mas que saúde mental é diferente de saúde cerebral. Trabalham juntas, mas não são a mesma coisa, certo? O cérebro é o órgão físico através do qual a mente se manifesta no mundo físico, né? E a mente tem muita discussão entre os estudiosos de aonde fica a mente. A gente acredita hoje em dia que fique no espírito, mas exatamente aonde reside o espírito e tudo mais, não é o objetivo da live, eu não vou entrar nessa questão agora, até porque tem gente que quando você coloca dessa forma, coloca como se fosse algo místico, sabe? E não é por aí. Inclusive tem um livro muito bom que eu indico lá no icaro.med.br/livros, que é o Mentes Felizes, e é um livro que fala que a mente é criada quando o cérebro começa a existir. Então é uma coisa meio estranha de se pensar, né? Eu não penso dessa forma, mas o livro em geral é muito bom, certo? Tá irado? Então vamos começar a live que ela vai conduzir daqui para frente, ok? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Gente, vocês estão escutando e vendo direitinho a Cristiane? Coloquem aí nos Tá me comentários, por escutando? favor. Eu já tinha conversado um pouquinho com eles aqui, enquanto você não chegava, sobre saúde mental e cerebral, mas, por favor, Uhum. conduza daqui para frente e vai ser um prazer. Vamos lá. Certo, vamos lá, né? Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade de a gente poder fazer essa live, né, com o doutor Ícaro, que cuida de mim, e a minha ideia é também poder apresentá-lo para as psicólogas, né, que geralmente é meu público de psicólogos e médicos, eu sou neuropsicóloga, né, para quem não me conhece, e também treinadora de um método muito inovador na psicoterapia, que se chama Brain Spotting, e que o doutor Ícaro conhece, né, indica, enfim, eu fico muito feliz com isso, tem muita sintonia. E eu gostaria muito de dar esse presente, né, para as pessoas que ainda não conhecem, né, que geralmente me seguem no Instagram, essa oportunidade de conhecer um médico tão envolvido com a saúde integral como o Dr. Ícaro, para que a gente pudesse falar um pouquinho mais sobre como alimentar o cérebro, né?
O nosso foco dentro de psicoterapia, do caso do Brain Spot, né? Brain vem de cérebro, então uma terapia com foco no cérebro, a gente entra nos processos de transformação através do sistema nervoso, né? Colocando o cérebro em condições de se autocurar, uma visão integrativa. Então, assim, a gente até chama a terapia de neuroprocessamento, né? Então, a gente vai fazer um neuroprocessamento cerebral, não é uma terapia, porque o foco não é a fala, o foco é realmente o sistema nervoso e todo o impacto, né? No cérebro, no sistema nervoso, que aquela história de vida deixou. Né? Então, nosso cérebro, como uma fita magnética, vai guardando tudo que a gente vive desde o útero, né? E todas as informações, de forma integral. Então, como é que isso impacta no sintoma? Então, a gente vai fazendo processamento das informações dessa forma. Só que a gente sabe que quando a gente faz um brainstorming, né? Quando a gente atende com brainstorming os nossos clientes, a gente está ajudando o cérebro dele a fazer neuroplasticidade, neurogênese, né? Ter mais neurônios, ter novos caminhos de pensar, de agir, de se comportar. Mas não adianta a gente fazer um neuroprocessamento fantástico, porque o brainstorming, às vezes a gente fica assim, impressionado com os resultados que a gente tem, as mudanças. Se o cliente sai da terapia e vai se estragar todinho, né? E não mantém todo esse processo alimentando o cérebro, o sistema nervoso de uma forma mais saudável, com outras atitudes, com outros meios que ele vai precisar também. Então, eu acho muito que o meu trabalho com o Ícaro casa muito bem, né? E eu acho que seria bem interessante a gente ter essas discussões, né? Essa live agora com a nossa troca de experiência em saúde mental e cerebral, física e psíquica, que está junto, unida, integrado. Não dá para separar uma coisa de outra, não dá para dissociar, como algumas áreas tentam fazer, mas a gente vê resultados incríveis quando a gente tem essa visão integral e quando a gente junta tudo. Então, é isso. Então, eu queria, Ícaro, que você falasse para a gente um pouquinho. Então, o que alimenta o cérebro, né? Como que o nosso cérebro o que o nosso cérebro precisa para ficar bombando e a gente poder ter qualidade de vida, ter produtividade, né? Ter ânimo, performance melhor e saúde, que é o nosso principal, né? Saúde física e psíquica, já que estão juntos. Sim, eu agradeço pelo convite, eu gosto muito de falar desse tema, eu gosto muito de neurociência e tudo que envolva a neurociência. Até porque o que faz bem para o cérebro faz bem para o corpo inteiro. Isso é uma regra básica que eu passo em palestra, seja em empresa, seja em escola, em instituição governamental ou para os meus pacientes. Então, se você quer uma regra básica para fazer bem para o seu organismo inteiro, faça bem para o seu cérebro, que é a central de comando. O cérebro, ele é tão magnífico, mas é tão exigente que o cérebro pode chegar a gastar 50% do oxigênio que você respira, que você extrai pelos seus pulmões, se estiver muito estressado. Então imagine um órgão de 1,3 quilos, ele ser capaz de gastar mais do que todos os outros órgãos do corpo juntos. É muita coisa. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, pega essa Ferrari que está na sua frente aí agora e abastece ela para mim. Aí algumas pessoas vão falar assim, esse cara é doido, não tem uma Ferrari na minha frente. Porque é o seguinte, para poder abastecer algo, primeiro esse algo tem que existir. Tudo bem? Então, eu acabei de convencer você que você não tem como abastecer uma Ferrari agora, porque ela não existe na sua frente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para abastecer seu cérebro com combustível de qualidade é ter um cérebro. Se você está me assistindo agora, você tem um cérebro. Mas ele tem componentes de qualidade para existir? Essa é a primeira pergunta. Então, assim, do que o cérebro basicamente é feito? Água, gorduras e proteínas, nesta sequência. Então, se você quer ter um cérebro premium, que a mente se manifesta no mundo ao seu redor e as vontades no corpo através do seu cérebro, que é um órgão físico. Então, gente, pelo amor de Deus, não adianta você falar, Ícaro, quais são os suplementos bons para cérebro? Alfa-glicerofosfocolina,
fosfatidilcerina, bacopa ammonieri, piracetam, aniracetam, tudo isso funciona. Mas seu cérebro existe? E ele é bem constituído? Então, o básico que você tem que ter é água, boas gorduras, tá? Isso é o básico do básico do básico. Proteínas, e depois você vai pensar nos combustíveis para isso funcionar. Ou seja, quer ter uma boa saúde cerebral? Em primeiro lugar, tome água de hora em hora, mesmo sem sede, e preocupe-se com ser uma água de qualidade. Em segundo lugar, consuma boas gorduras no seu dia a dia abundantemente, como ômega 3, óleo de coco, ômega 7, as gorduras do abacate, das castanhas, do salmão, do atum, da sardinha, dos ovos, porque aí você já botou os dois principais combustíveis. Combustíveis não estou nem falando dos combustíveis, os principais compositores do cérebro juntos, que são água e boas gorduras. Em terceiro lugar, boas proteínas. Aí não adianta você se entupir de colágeno hidrolisado ou de carne vermelha a vida inteira. Não. Todas as vezes que você repete uma mesma proteína no seu dia a dia, você aumenta as chances de, com o tempo, você gerar intolerância àquela proteína. Então, a chave é você lembrar de algumas regras básicas. Primeiro, variar ao máximo possível seu consumo de proteínas no dia. Segundo, consumir proteínas diferentes nas 3 principais refeições, se possível. Terceiro, carne vermelha é uma boa proteína? Excelente, mas nem todo mundo digere bem. Então, o ideal é, na hora do almoço, em dias alternados, porque a carne vermelha em muitas pessoas fica apodrecendo nos intestinos um tempão. Para vocês terem uma ideia, uma boa e gostosa feijoada pode chegar a demorar 108 horas para ser totalmente eliminada nos intestinos. Isso significa 4 dias e meio. Certo? Então, carne vermelha é boa? Sim. Mas na hora do almoço, quando você tem acidez para digeri-la adequadamente, quando você tem um conjunto enzimático bom, na hora do almoço, dia sim, dia não. De resto, prefira carnes brancas, carnes mais leves, de preferência orgânicas, o mínimo possível processadas. E sempre que entrar uma carne, é bom entrar folhas verdes escuras e fibras junto. Para quê? Para você jogar as toxinas que a carne acumulou, a carne do bicho acumulou para fora. E ficar só com o que é mais adequado. Depois que você está garantindo esses 3 combustíveis que a gente falou, aí é que você vai pensar nos combustíveis para uma coisa que já existe e existe bem. Que são o quê? Aí você vai pensar em oxigênio da respiração, demais nutrientes, se vai ser carboidrato ou outras gorduras que vão nutrir o seu cérebro, os nutrientes a mais que podem ajudar você a funcionar melhor, que, como eu disse no começo da live, estão lá no icaro.med.br/saúde cerebral, tá? Mas aí você precisa entender o seguinte, se você sabe que o posto perto da sua casa, posto de gasolina, ele vende gasolina mais barato que todos os lugares que você conhece, mas que a gasolina de lá não presta, você vai abastecer seu carro lá? É claro que não. Pode ser barato tanto que for, acessível, do lado da sua casa. Você não vai abastecer nenhuma vez, porque você fica com medo de quebrar o motor. Não é? Não é, Cristiane? É o lógico, né? Sim, com certeza. Infelizmente... Ninguém faz isso, né? Eu luto aqui com meu marido, sabe, Ícaro? Porque, olha, ele só abastece com gasolina Power, você não tem noção. Não, mais caro, ele né? vai atrás e cuida, ele vai na revisão, ele revisa os pneus, ele revisa tudo. Às vezes ele refaz, porque tem que estar perfeito. Agora, vai falar para fazer a revisão dele e cuidar de todo esse processo. Aí é outra história. Eu acho impressionante como que cuida tanto do carro e não cuida do mesmo jeito do seu carrinho aqui, que é muito mais importante, né? Exato. É um absurdo. Era o que eu ia falar agora. Um nutricionista famoso do Nordeste estava conversando comigo, um dia a gente deu palestra juntos, e ele comprou um Porsche Cayenne, 400 e poucos mil reais. Não sei para quê, mas cada um com seus gostos, né? Tá bom. E aí, um dia,
na hora de pegar e ir para a praia, ele ficou sem tempo e abasteceu no caminho. E no caminho tinha um posto, e esse posto era qualquer um. A gasolina era Uhum. batizada e um abastecimento ruim, ele só abastecia em posto bom, gasolina power e tudo. Um abastecimento ruim fez o motor travar, quase cair no chão. Ele gastou R$ 50.000 para arrumar. Nossa. Agora, você não abastece seu carro em um posto que você saiba que o combustível é ruim. Mas como a Cristiane bem falou, você se dá o luxo de várias vezes por semana comer porqueira, tomar água porqueira e não respirar direito, que é colocar combustíveis insuficientes ou de baixa qualidade na máquina que mais importa para você, principalmente aqui. Você acha que faz sentido? Responda-me você. Né? Eu acho que essa é uma boa introdução para a gente discutir, né? E eu acho tão engraçado, Ícaro, que assim, eu lembrei, você vai falando, eu lembrei assim, lá além de psicólogo, sou policial, né? Eu tô de licença, graças a Deus, pedi para sair, porque eu não aguentei mais o estresse. Mas eu lembro de quando eu chegava na hora do lanche, na última delegacia que eu trabalhei, tinha um lanchinho. Às vezes eles faziam e tal. E às vezes tinha os bolos de chocolate, aquelas coisas, né? Que todo mundo gostava. Quando tinha umas coisas mais light, aí sobrava, né? E as pessoas chegavam e via eu com meu lanchinho, ou, né, tentando fazer uma coisa mais saudável. Eu, ai, você não vai comer bolo de chocolate? Você é tão magrinha, né? Por que você não vai comer porque você é tão magrinha? E eu acho tão engraçada essa visão, né? Então, ou seja, você é magra, então pode comer muitas porcarias, mas eu não tem essa questão de pensar no alimento enquanto combustível, enquanto é ele que vai te alimentar. Peraí, né? Eu não tenho que pensar só no ser gordo ou ser magro, mesmo, né? E a qualidade desses órgãos. Então você vê que a pessoa busca o prazer, né? Tô totalmente desviada desse processo, né? Busca o prazer na comida, busca a comida por prazer, então eu quero ter prazer e eu quero encher o bucho. Qualquer coisa que enche meu bucho com prazer. Então, aí você fica assim, gente, peraí, por que a coisa é tão deturpada? Pessoas inteligentes, né? Pessoas que têm conhecimento, que sabem desse processo. Então, assim, a gente fica pensando, às vezes, lá na origem, né, de como começou esse sistema de alimentação. Porque hoje, não é que a minha alimentação seja exímia, ainda preciso melhorar muita coisa. Lógico que, ao ser atendida por você, fez um diferencial, assim, foi o antes e depois do atendimento do ICA, né? Porque realmente, assim, você tem um médico que olha nos seus exames e você não pode esconder o que você está fazendo. Porque ele acha tudo ali, né? Ele vê tudo que você está fazendo. Não, eu tô bebendo água assim, mas cadê que tá aqui? Não tá aqui, né? A quantidade de água, o que você está comendo. Então, ó, mostra quem você é, né? Então, uma pessoa que olha para você e fala que você é, que você está fazendo de errado, né? Na alimentação, nos seus hábitos, o que você precisa para melhorar o hábito e ter saúde. Não fica procurando assim, ah, não, tá tudo certo, você não tem problema, doença nenhuma. Então, assim, eu acho que isso é um fator fundamental e que eu faço um movimento muito grande e que eu comecei a ver diferenciado em buscar detox, né, spa detox para me ajudar. Então, depois que eu participei de spa detox, que eu fiz enema, né, que eu fiz uma limpeza, eu consegui ir mudando, tirando, diminuindo muito, né, o glúten, lactose, né, todos esses processos para cuidar da saúde geral. E eu tenho sentido uma diferença muito grande nos meus atendimentos, né? Na conexão com as pessoas, com grupos, como eu estou indo para agora, na minha sensibilidade espiritual, energética, na minha maior paciência, né? Então, acho que a gente percebe que a mudança da alimentação, ela muda o nosso humor, ela muda o nosso estado, né, de bem-estar, e não só o corpo, a qualidade mesmo, o ânimo, uma série de coisas, a qualidade do sono, né? Então a gente vai vendo, eu não consigo ficar sem dormir. Eu vejo alguns pacientes que falam assim, nossa, faz 10 anos que eu não durmo. Não, primeiro que não tem jeito, né? Mas assim, a pessoa não cuidar, não ir atrás do que realmente pode ajudar ela. Né? A gente sabe que as questões do sono, da dificuldade de emagrecer, das dificuldades de você até ter hábitos de vida saudável, tem fatores
traumáticos por trás. Tem fatores de neuroprocessamento necessários aí, né? Eu já trabalhei preparando pacientes, né? Eu já atendi pacientes para bariátrica, e que fez muita diferença antes da cirurgia para ela ter resultados, e pacientes que não quis esperar e a gente não recomendava e que não deu certo, né? Então, tem muitas coisas aí. Como eu estava falando assim, o próprio processo da alimentação desde o início, né, Icaro, da vida. Então, outro dia eu fiz uma postagem mostrando que minha mãe hoje aposentou e está morando na chácara. Você vê o tamanho da horta dela. É muito grande. Então, assim, aí eu postei agradecendo a ela, porque desde criança ela cuida desses hábitos, sabe? Assim, a minha mãe nunca bateu uma mamadeira de leite com Toddy, com Nescau. Sempre foi com uma fruta, uma verdura. E a gente era bem gordinha. E os médicos falavam, não se preocupe, que elas não vão ficar obesas, senão vai ficar uma, né? Porque elas comem bem, eu como bastante. As pessoas veem meu prato e ficam assim, nossa, eu como bem, né? Mas eu como muita coisa saudável também, né? E cuido desse processo. Então, acho que quando a gente tem esse hábito lá atrás, ajuda. Quando a gente não tem, ao invés da gente simplesmente relaxar e seguir, é muito importante que a gente perceba e corra atrás de ajuda. Né, Icaro? E eu vejo você também caminhando nesses processos, né? E ajudando a pessoa a perceber. Então, corre atrás da ajuda psicológica, para depois você saber fazer tudo que eu estou te orientando, porque é assim que seu organismo funciona, né? Exato. Eu encaminho muito paciente para apoio psicológico, porque se a gente é corpo, mente, espírito e relações sociais, não dá para você pensar em saúde num contexto realmente resolutivo, amplo e dentro do necessário, sabe? Sem pensar no aspecto psicológico. Então, assim, eu sempre pergunto para o paciente, a parte espiritual nem tanto. Muitas vezes, você tem que ver para qual paciente você pode perguntar, infelizmente. Eu procuro perguntar para todos, mas é meio espinhoso, ainda mais nos dias de hoje, de tanta polarização, você abordar a parte espiritual. Mas eu tento perguntar para o paciente, você exerce bem sua espiritualidade? Você corre atrás de estar bem com Deus? Se você não acredita com algo que te sustenta, joia. Beleza. Do ponto de vista social, a gente viu o quanto nessa pandemia muitas pessoas ficaram devastadas, porque a falta de convívio social meio que surtou várias pessoas. Então isso é uma parte que a gente olha, que a gente vê e que está estreitamente ligada à parte psicológica também. A parte física é importante porque eu vejo vários psicólogos tratando pacientes, o paciente não evolui muito, ou estaciona num ponto, e o psicólogo muitas vezes não se toca que aquele paciente não está evoluindo mais, porque ele não toma água, ele não come direito, ele está com falta de complexo B, de magnésio, ele se intoxica todo dia, ele fuma muito, ele bebe muito, ele não se exercita, ele não dorme direito, ele não pega sol. É muita coisa circunstancial que fez com que o cérebro dele chegasse ao máximo possível. Não vai além daquele ponto se não tiver uma visão além, sabe? Agora, do ponto de vista psicológico, é muito importante que o mindset do paciente, mas mais que o mindset, as relações de emoções e sentimentos que ele tem com cada aprendizado e cada coisa nova sejam saudáveis. Porque se isso não for reconstruído e não for saudável, ele cria conexões traumáticas até com a mera experiência dele ouvir de você que ele tem que mudar algo dele. Naquele momento ele ancora com coisas horríveis. Sabe? Eu tenho, hoje, por exemplo, uma paciente, eu estou em contato comigo, toda sem graça, coitada, do seguinte, doutor Icaro, eu não fiz nada do que você passou. Nada. Porque eu fiquei esperando uma outra coisa, e a outra coisa aconteceu, e agora eu estou meio sem graça porque eu não fiz, e eu piorei porque eu não fiz. Então, ela meio que, quando entrou em contato comigo, ela entrou em contato comigo, sabendo o que ia ouvir, sabendo o que precisava fazer, tanto que ela remarcou o retorno dela. Ela, já que eu não fiz nada, quando eu falei para ela do óbvio em 10 segundos, mas se você não fez, como é que eu vou fazer seu retorno para reavaliar o que não foi feito? O senhor tem razão, remarcou para ela ter jeito de fazer. Entende? Eu fico pensando, com o que será que ela ancorou o simples fato de eu ter falado para ela, você precisa tomar mais água, comer melhor, e expliquei, né, a importância e como fazer. Se exercitar melhor, respirar melhor e dormir melhor.
ela pode ter ancorado com um monte de coisa do passado que foi traumática, sabe? Do momento em que ela deixou isso para trás. E por que ela deixou isso para trás? Uhum. E é aí que fica muito importante esse acompanhamento psicológico, ainda mais agora que as pessoas, graças a Deus, nos últimos 10 anos, eu tenho visto que as pessoas perderam um pouco desse preconceito de que psicólogo é coisa de doido. Porque tinha isso, né? Psiquiatra e psicólogo é coisa de doido. Hoje em dia eu falo para as pessoas, gente, para com isso. Eu encaminho a maior parte dos meus pacientes para o EMDR, para o neurofeedback, para o brain spotting, para a experiência somática, sabe? Para linhas de psicologia do tipo, meu filho, ache aquela que mais te ajuda, aquela que você vai conseguir se abrir e ter empatia com o profissional e fazer, mas não fique sem acompanhamento, porque isso vai te fazer falta. E também tem uma coisa, gente, nesse nível atual, as pessoas estão tendo dificuldade de saber o que é do psicólogo e o que é do coach, por mais que as coisas tivessem que ser totalmente diferentes, sabe? Talvez você queira complementar agora o que eu puxei aí, né? A bola que eu levantei, você vai lá e corta, porque eu sou um que defende essa abordagem integrativa. Acho que todo paciente precisa do nutricionista, do psicólogo e do dentista, minimamente. E também, às vezes, do personal, do fisioterapeuta e tudo, por causa disso que eu falei. O que você acha? Não, o trabalho interdisciplinar é fundamental, porque em alguns casos, por exemplo, dependência química, alguns casos mais graves, eu não atendo sem o apoio, sem o suporte. Você não consegue suporte da família e de outros profissionais, né? Então, assim, a gente precisa realmente perceber também a nossa limitação, porque eu enquanto profissional, não vou conseguir entender tudo, mas eu tenho que ter uma noção de tudo para saber a importância de cada coisa, avaliar na anamnese, né? Então, assim, eu tenho cada vez mais avaliado os hábitos de vida saudáveis na nossa anamnese psicológica, né? E compreendido quanto os traumas, principalmente traumas precoces, né, Ícaro, o que pode acontecer com a sua cliente, assim, hipotetizando, já que a gente não está com ela aqui, mas para a gente levar a discussão, essa reflexão. Muitas vezes o paciente ele tem traumas precoces de abandono, não foi cuidado, sabe? Assim, geralmente isso é um trauma que não é considerado. Porque às vezes não teve a agressividade, né? Não teve aquela coisa, mas tinha 20 meninos, o pai estava trabalhando, a mãe estava cuidando das coisas, e cada um salve quem puder, sabe? Aquela coisa. Né? E a gente não vê isso como trauma. Imagina uma criança pequenininha tendo que se virar, fazer comida, cuidar do irmão mais novo, cuidar. Então, assim, a gente tem muitos traumas na nossa história de não ter sido cuidado, de ter sido, assim, sabe, vai de qualquer jeito, vem, come o que tem. E a gente sabe que nem todos foram assim, e que antigamente assim, a alimentação era mais saudável, se plantava mais, comia mais orgânico, comia menos, mas melhor, né? Toda a qualidade que a gente perdeu, né? Enfim. Mas mesmo assim tinha muita história de abandonos. Então, quando você chega e fala com empatia, com cuidado, a paciente também trava nessa coisa assim, como é isso? Alguém que cuida de mim, como é que é isso? Eu cuidar de mim também. Então, a gente, principalmente os profissionais que são cuidadores, tem esse grande problema de dificuldade de se cuidar, porque eu tenho que cuidar de todo mundo, mas eu, em último lugar, sendo que como é que você vai se manter saudável? Eu falo muito para meus pacientes, assim, principalmente no Brain Sport, é um processo que a gente não fala tanto, né? Você se doa, é presença. Como é que você vai dar presença? Como é que você vai dar presença para o cérebro dela trazer as informações lá? Se você não tem energia, se você não tem o que doar. Então tem gente que o curso da capacitação de Brain Sport são 3 dias o dia todo eu sozinha para ministrar o curso entre teoria. Eu faço demonstrações, né, e também acompanho as práticas, os atendimentos, agora no Zoom, né, entro numa sala, chega no final e falo assim, Cristiane, como é que você tem energia? E eu fico super energizada, eu sinto a energia, e a pessoa fala assim, nossa, deve estar acabado. No final do curso, eu tô doida para fazer uma caminhada, fazer um negócio, eu fico energizada, porque eu sinto e busco um preparo. Exatamente, eu gosto, é algo que tem a energia, eu me preparo fisicamente, eu me preparo energeticamente, espiritualmente,
Então, a gente cuida de todo esse campo, né? Diante do nosso trabalho que a gente tem que fazer. Então, eu acho que isso é muito fundamental. E às vezes, Ícaro, assim, você tem fama de durão, né? Porque você fala assim, né? Muito positivo, se eu não tiver hábito saudável, né? E tal. Tem gente que fala assim, ah, não, Ícaro não, ele é muito bravo. Mas a Eu gente sei. que conhece, né? Resiste, né? A coisa e quer realmente mudar, quer ter disciplina, porque assim, eu concordo com você, né? O que adianta? Se a pessoa não quer mudar hábitos de vida saudável, ficar atrás de medicação, vai procurar um médico como você para quê? Né? Então, assim, a gente tem que ouvir críticas, né? E na psicologia a gente também tem que trabalhar muito com análises críticas, né? Então a gente está acostumado de ouvir, a gente está acostumado mais a falar, né? Ouvir não tanto, mas também, né? É uma troca. Então, quando a gente realmente quer, eu sou uma pessoa que eu busco pessoas que realmente querem me ajudar a crescer. Se querem me ajudar a crescer, tem que me olhar, né? Dependendo do ângulo que for, e falar, ó, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, né? Então eu busco isso. Mas não adianta só ouvir, eu tenho que estar aberta para essa mudança. Né? Então, acho que as pessoas às vezes buscam o tratamento por rotina, sem realmente estar aberto, né, a mudança, sem realmente entender o que é ter saúde, como assim? Não é só o não adoecer, né? É o bem-estar. Né? É o bem-estar. Então, essa coisa de saúde ligada a bem-estar, eu acho que ainda é uma coisa nova. As pessoas estão acostumadas, Ícaro, a estarem mal, a estarem se arrastando. Então eu vejo, principalmente no meu campo, assim, psicólogos e médicos, né, que é quem eu atendo mais, é meu público, que são cuidadores, deveriam ser quem mais se cuida, num processo de anulação total de si mesmo. Não fazendo terapia, não cuidando de hábitos de vida saudável. E eu fico assim, gente, como é que consegue? Sabe, se coloca num nível que vai chegar num ponto de adoecimento, não tem como. Então, e aí eu brinco, né, que a gente fala assim, porque quando a gente traumatiza lá atrás, a gente dissocia, né? A gente acaba dissociando. Então, entra no processo de congelamento e aí faz como a sua cliente, né? Fica assim. Alguém tem que falar o óbvio, às vezes, para a pessoa. Você entendeu, Icaro? E a forma de falar e a forma de receber, que é isso que eu ia te falar, que você é durão, mas também tem um acolhimento, né? A consulta com o Icaro é 1 hora, é o mais dependendo do processo. Então a gente fala de tudo. E eu chego lá na consulta e choro, e falo das minhas emoções, de todo o processo. Ele acolhe, tem paciente. Né? É um negócio diferente, o médico que te olha nos olhos, que te olha quem você é. Então, assim, se a gente não está acostumado com isso, e é só assim, pessoas que não nos olham, pessoas que não nos cuidam, pessoas, né, profissionais frios, que a gente está vendo muito aí em várias áreas, né? Enfim, aí fica muito complicado, né? A gente colocar. E eu vejo você como muito acolhedor. Imagina a quantidade de material que você passou, não é para qualquer um, né? Ter essa quantidade de material que você escreve, que faz vídeo, que publica, que palestra, que disponibiliza para as pessoas, né? E está disponível dentro desse processo. Então, isso é um processo de muito aconchego, de muito cuidado, e que as pessoas às vezes não estão acostumadas, então dá um choque mesmo. Como é que é isso, assim, essa medicina? Como é que é esse processo? Como é que tem que dar um tempo até a pessoa se acostumar a ser cuidada e também se cuidar, né? Então por isso que às vezes o processo ele é lento, né? É um processo de cuidado e as coisas vão acontecendo aos poucos, né? Então isso que é muito importante. E eu tenho um aluno do Brainsport que ele é neurocirurgião há 30 anos. E ele quer trabalhar com Brainsport para trabalhar dor e não levar os pacientes dele para cirurgia. E a gente está atendendo junto uma paciente com esclerose múltipla, com Brainsport. Ela tem muitas dores, é super nova, está bem debilitada. E ele foi explicando, né? E a gente está atendendo junto no Zoom, gravando, e a gente vai disponibilizar para as pessoas, para justamente mostrar como que é essa relação entre médico e psicólogo. O que um pode aprender com o outro que ajuda no seu trabalho,
né? E tá sendo bem legal essa experiência, assim, bem rica. Ele explicou direitinho para ela, assim, na esclerose, para fazer um processo de remielinização, os hábitos de vida que ela tem que mudar, o que, que ela tem que, né, se alimentar, tudo que tem que acontecer. Ele explica sobre a doença. Ao explicar a doença, a gente consegue trabalhar, né, o processo dela, diminuir dor, né, fazendo todo esse trabalho. E ela, com esse trabalho, ela se convenceu e foi realmente no Hospital Ayurveda, ficou lá 21 dias, depois disso ela conseguiu estar mudando e tal. Então, assim, é outra pegada, né? No conhecer a doença, quando você já está debilitado aí, que precisa mais ainda, que não pode mesmo, né? Determinadas alimentações e tudo mais, né? Mas, assim, o cérebro, ele precisa estar realmente em condições de segurança. E eu acho que esse acolhimento, essa forma de você explicar, não só no consultório, mas fora, gera essa segurança, sabe, Ícaro? Assim, como você e outros médicos que têm essa pegada, né, do cuidado, gera uma segurança para o cérebro que faz que isso já por si só já alimenta, certo? Nessa parte da empatia, do acolhimento, da vontade, estímulo para realmente mudar de hábitos de vida, mudar de condição para esse cérebro funcionar, né? Então, a gente, no Brain Sport, a gente coloca, a gente precisa de segurança, de presença, da empatia do outro. Então, com o Guilherme, eu mostro que só dele fazer o tipo de consulta, não sei se você já reparou, e aí eu vou colocar, assim, te provocar os seus atendimentos, mas no Guilherme, a gente atendendo junto, quando ele fez a consulta médica dela, eu pedi, o jeito, ele também é muito acolhedor, né? Vai explicando e tudo mais. Eu pedi assim, pergunta para ela como é que está o corpo dela agora. Ela falou antes como é que estava o corpo de dor, e no final da consulta, ela tinha diminuído muito o nível de dor, sem a gente fazer neuroprocessamento com o BrainSpore, só pela forma de que ela foi acolhida por ele, sabe? Assim, e aí a gente aproveitou isso e expandiu, né, para melhorar ainda, produzir mais serotonina, ocitocina. Mas é muito interessante, e aí eu te desafio também a ver como é que está a condição do seu cliente no final da sessão. A fisiologia dele, né? O sistema nervoso, no final dessa sessão, porque você vai ver que o jeito que você já trabalha e acolhe também é um dos fatores que alimentam o sistema nervoso, que alimentam o cérebro e já faz a pessoa mudar. Até antes de começar a mudança de hábito. Não sei se faz sentido para você. Não, faz muito sentido. Primeiro, eu tenho que agradecer por todas essas palavras tão bonitas sobre o meu atendimento e tudo. Eu agradeço muito, sabe? Só tento realmente dar um atendimento integral e entender que quem está ali na frente não é um paciente pagante que só contratou os seus serviços. Sem demagogia, é um ser humano, sabe? Eu não lembro quem foi que falou que conheça todas as teorias, todas as práticas, tenha todas as armas, mas quando for tocar outra alma, seja apenas também uma outra alma. Se eu não me engano, é Esse foi isso. meu mestre, Jung, Carl Gustav Jung. É a Jung, minha né? Pois é. abordagem. Uhum. Isso é muito bonito, porque assim, somos arquitetos, advogados, médicos, psicólogos, farmacêuticos, atletas, enfim, o que quer que seja. Mas antes de mais nada, somos seres humanos e almas com habilidades diferentes. Diferentes para sermos complementares. Isso não é demagogia. Isso é só observar a natureza, né? Então, agradeço pelas palavras. Gostei da ideia que você deu, porque para alguns pacientes eu até pergunto no final da consulta, né? E aí, como é que você tá? Tá melhor e tudo? Ou vários falam espontaneamente, nossa, estou muito melhor só de você ter me ouvido. Alguma coisa assim, é muito gratificante. Mas eu queria deixar uma dúvida para você responder agora, se possível. Como tem muita gente do meu público aqui também na live, você é especialista em neuropsicologia, né? E Uhum. é especialista em brain spotting e a MDR também, não é? Eu queria que É. você explicasse para as pessoas o que é isso que você faz que é tão bom, porque talvez metade do meu público aqui fale que legal, o Ícaro está conversando com uma psicóloga que parece muito legal e trabalha numa coisa que eu nem sei o que é ainda. Então, por favor, dê uma palhinha aí para as pessoas entenderem. Vai lá.
É, então, assim, como você citou, né? Essas terapias que você indica geralmente são terapias do século XXI, que são terapias com base no cérebro. Nesses últimos anos teve um boom, assim, né, da ciência para estudar e desvendar os mistérios do cérebro. E várias áreas dos comportamentos têm se apoderado desses conhecimentos, né? Então, hoje tem o neurodireito, não sei se você já ouviu falar, mas tem o neurodireito, tem neuroarquitetura, neuromarketing, né, que é o mais Nossa, conhecido, enfim, neuromarketing eu já né? tinha visto. Isso, por quê? Porque todo mundo pegou essa pegada aqui e está introduzindo nos seus saberes, né? A fisioterapia tem trabalhado muito com traumas, né? Dentro dessa visão de traumas. E na psicologia não podia ficar para trás, né? Então, a gente que estuda psique não tem como abandonar cérebro, só que a gente tinha dado uma abandonadinha, sabe? Em algumas abordagens. Sim. Então, é um resgate e um resgate dentro desse conhecimento. Então, assim, hoje a gente sabe que existe, né, nasce novos neurônios, se faz novos caminhos, mas como isso pode acontecer, né? Como que você estimula o seu cérebro? E dá condição para ele a trabalhar. Então, essas terapias com base no cérebro, que é o EMDR, né, Eye Movement Reprocessing and Sensibilization, né, reprocessamento de sensibilização pelo movimento ocular. Então, são formas diferentes de fazer o neuroprocessamento, ou seja, de estimular o cérebro para conseguir fazer com que a própria pessoa se autocure. Então, essa é a pegada. Então, ou seja, a gente não usa o potencial do nosso cérebro. Então, a gente tem descoberto cada vez mais isso e como a gente estimular esse cérebro. Então, hoje, no BrainSport, o MDR usa o movimento ocular, né? Então, a pessoa é estimulada num tema focado, são terapias focadas, né? Breves, e o MDR usa o movimento ocular, então você é estimulado para movimentar os olhos e isso fazer um neuroprocessamento de integração entre hemisférios. O BrainSport é uma outra forma de atuar no cérebro, que é através da fixação do olhar. Então, a gente acha uma posição ocular equivalente às sensações corporais, porque a gente quer chegar, Icaro, no brain spotting, diferente do MDR, que trabalha ainda a nível de córtex, né? No brain spot, a gente quer chegar nessa regiãozinha do subcórtex, né? Na região onde cuida das partes mais ligadas à sobrevivência, ao instinto de sobrevivência, ao corpo, né? As questões do sistema nervoso autônomo, que é muito difícil de mudar. Porém, aqui estão informações valiosíssimas que vêm lá desde quando você foi constituído. E nem tudo que chega aqui vai para o córtex, né? Porque tem coisas que eles resolvem aqui. Então, muitas questões ficam inconscientes ou irracionais e a pessoa não consegue saber que isso o que é o problema. Ela vai somatizando, ela vai ficando confusa, disfuncional, tendo problemas de sono. Você entende? Ela vai ficando porque os registros de algumas situações traumáticas, de alguns eventos potencialmente traumáticos, que nem tudo que você viveu traumático vai virar uma doença, vai virar um problema. Muitos traumas que a gente tem, o próprio cérebro acaba conseguindo reprocessar, é mudado, mas para melhor, e a pessoa fica mais maduro, fica melhor, né? Sempre um trauma muda o cérebro, mas às vezes tem um impacto patológico e às vezes tem um impacto de crescimento para a pessoa. Né? Então o BrainSport ele vai nessa pegada, onde a gente burla um pouquinho a cognição, vai mais no subcórtex, nos registros que tem lá, através da sensação corporal e através da posição ocular que muda se você olha para um lado ou para o outro, né? Ela vai entrando, a pessoa consegue, ao continuar mantendo o olhar fixo, ela vai lá nessas regiões, principalmente no mesencéfalo, colículo superior, que tem registros nos movimentos sacádicos, né? Quando ela viveu o trauma, então ela registrou muitas coisas aqui. Quando a gente volta naquela temática, que é geralmente um sintoma que a pessoa traz, a gente descobre como isso ficou registrado no cérebro. Nesse cérebro primitivo. Nesse cérebro mais profundo, que nem sempre está organizado dentro de uma linguagem como na parte de fala, de cognição. Então, através da fixação do olhar, né, o BrainSport trabalha assim,
a gente vai achar uma localização, né, um spot, que fala uma região, um lugar no cérebro, dentro do cérebro, que vai identificar esses registros e o terapeuta presente, dando essa condição de presença, de empatia, como você bem falou, de tempo e espaço, vai fazendo com essa neurobiologia se mostre dentro dessa sabedoria de autorregulação e volta do equilíbrio que o cérebro está em função, né, de fazer. A principal função do cérebro é a homeostase, o equilíbrio, né? Então a gente estimula o cérebro a ter condições para fazer esse neuroprocessamento, para ir lá, identificar o problema e ele mesmo dar a solução. Então é incrível como às vezes a gente só assiste o show dos clientes, né? E as coisas acontecendo. Só que essa condição que a gente dá para o cérebro durante a terapia não pode ficar só ali na terapia. Né? A gente tem que dar presença, mas não adianta eu ter presença, eu ter empatia, eu dar toda uma condição ali emocional que vai ajudar ele a identificar se quando ele sai e vai para o resto dos dias, das semanas, ele tem um ambiente insalubre no trabalho, em casa, seja a nível de relacionamento, de energia, de alimento, né? Então a insalubridade também está no ambiente tóxico, né? Um ambiente com toxinas te envenena o seu cérebro, seja isso emocional, energético, espiritual ou na alimentação. Então, assim, o que a gente está alimentando o nosso cérebro e como que a gente está impactando? Então, uma pessoa muito traumatizada, que a gente percebe e vê, ela tende a não conseguir dar conta de se cuidar. Tanto a nível emocional, quanto a nível mesmo de hábitos, de rotina mesmo de vida. Ela acaba ficando um pouco mais dependente. Então, talvez são os seus pacientes mais difíceis de mudar, né? Que realmente precisa, né? Desse suporte, como todos nós, né? Não tem quem não precise. E é interessante que os pacientes, eles vão no nível assim, eu vou resolver só esse problema aqui, medo de avião, medo... Eu já peguei pacientes que tinham esclerose múltipla e foi para mim porque começou a ter o surto da doença, problema na perna, perder a força, e foi fazer a ressonância magnética num outro hospital que não usava a sedação. E aí ela teve uma crise de pânico dentro da máquina. E aí ela veio porque ela ficou muito assustada, não conseguia sair por causa disso. A gente trabalhou, em uma sessão a gente trabalhou a crise de pânico e a raiva que ela estava do médico, que deixou ela lá e ela não tiraram ela, 3 horas naquela máquina, né? Mas depois a gente falou assim, mas vamos nessa dor na perna? E da onde isso vem? Vinha de uma separação, do fato do marido dela ter mencionado que queria se separar. E aí ela foi identificando isso. Ancorou. E aí ela começou a ver que esses problemáticas da relação, e mais uns 2 meses de sessão a gente trabalhou esse problema de relacionamento, que ela estava com o marido, e a dor da perna foi embora, que era tido como avaliado medicamente como surto da doença, né, da esclerose. E ela ficou assim impressionada. Então, assim, as coisas não estão separadas. Não dá para a gente ter uma medicina tão dissociada desse jeito. Não dá, e você não controla todas as coisas que você ancora na vida, né? Vem cá, Gigi. E minha filha entrou aqui, eu falei, quer participar da live? Aí primeiro ela falou, ok, aí agora entrou em pânico de participar. Você vê, uma coragem errada. Vamos achar um pontinho, foca atenção no ponto aí, para reprocessar. Eu vou ter que achar um ponto dela. Mas, gente, a Cristiane falou tanta coisa legal que eu queria pontuar umas coisas. Primeiro, você não escolhe com o que você ancora. Tá bom? Você não escolhe. Mas você pode fazer com que os processos de ancoragem tenham uma chance muito maior de ancorar mais positivamente. Tá? Isso ela pode falar daqui a pouco com mais propriedade. Segundo, se ela tem curso para isso, pode ter certeza que no atendimento, usando essas técnicas, o que foi destruído também pode ser reconstruído. Ou o que foi construído errado, reprocessado e reconstruído. Sabe? Não ache que se a sua existência foi difícil até o momento e que você foi um produto
desta existência até o momento, que você é obrigado ou obrigada a continuar sendo um produto disforme, sofredor do que aconteceu. Gente, não. Como ela falou, essas ferramentas do século XXI, como o Brain Spotting, eu vi gente mudar muito em questão de meses, sabe? Gente que antes não conseguia, entrava em pânico de entrar num carro para poder dirigir. Imagine, uma pessoa que... A melhor marca de carro é novo, né? Muitas pessoas, elas conseguem passar uma vida inteira só acumulando experiência traumática, mas sai, vive, bebe, dança, e lá pelos 25, 30, 35, a fatura vem. E a pessoa que dirigiu o tempo inteiro, eu peguei vários casos desses, começa a ter ataque de pânico no trânsito. E, de repente, é aquela advogada bem-sucedida, é aquela empresária bem-sucedida, é aquele cara que é um executivo, que é um militar, e que agora ele pensa que perdeu o eu dele. Quem sou eu? Esse cara que nunca tinha passado por isso. Gente, é porque a fatura sempre vem um dia para você pagar. Sempre. Agora, não significa que essa fatura seja impagável. Essas técnicas estão aí para mostrar que se você se dedicar e somando as técnicas junto a bons hábitos de vida, você consegue desancorar o errado e reancorar no certo. Você consegue desfazer a sua... Você não consegue desfazer a experiência traumática. Isso já passou, isso aconteceu. Mas você consegue refazer o que aquilo significou para você. O que aquilo deixou em você. E como você processa aquilo, consciente ou subconscientemente, toda vez que aquilo volta para você. Sabe? E outra coisa, se você não processar, não vai se resolver sozinho, se for muito traumático. Não vai. Você precisa do apoio. Sabe? Se você, por exemplo, teve uma aranha andando na sua pele, sabe? E toda vez que você vê uma aranha pequenininha, 4 metros de distância, lá no canto da parede, sabe? Onde quer que você vá, aquilo te faz suar frio e tudo. Gente, você precisa processar isso. Eu te dei um exemplo bobo. Porque se você não processar isso, você vai ficar a vida inteira refém disto. Só estou dizendo que tudo é plenamente processável. Né, Cristiane? A gente só precisa dar apoio para o cérebro e para a mente, né? Com certeza. Esse processo, Ícaro, me lembrou assim, né? Porque uma das premissas da neurociência que foi descoberto que não é só um processo psicológico, que também tem um equivalente neurobiológico, é que neurônios que disparam juntos, eles continuam conectados em rede. Então, ou seja, se, por exemplo, você teve um trauma sexual e ao toque sexual você atrelou a informação eletroquímica do toque sensual que vem junto com medo, culpa, nojo, por causa do abuso, quando você tiver esse toque sensual, por exemplo, outra coisa que o seu cérebro associou com isso, que a gente chama de disparador, trigger, né, que é o que você está citando, essa rede vai ser acionada de novo. Culpa, medo e nojo. Vai ser junto, dispara junto. Quando dispara aquele processo, dispara as outras informações. O que a gente faz nas terapias de neuroprocessamento? A gente desfaz essa conexão que o cérebro tem. Então, quando tiver esse disparador, não vai acontecer, porque a gente ajuda o hipocampo, que foi impactado lá no momento do trauma, e não conseguiu terminar, né, de consolidar a memória, de organizar e separar as informações. A gente ajuda ele a fazer esse entendimento agora do que realmente aconteceu. Qual é o contexto real daquela disfuncionalidade e quando isso aconteceu. Então, reorganiza algumas informações que foram bagunçadas por conta da pessoa ter passado por algumas situações difíceis. E como você falou, é inconsciente. A gente muitas vezes é irracional, é primitivo, né? Porque a gente viveu e o cérebro fez essa associação para sobreviver. Eu ainda falo, o Ícaro, porque o sintoma ainda é uma tentativa do organismo conseguir voltar ao equilíbrio saudável por si mesmo. É sozinho. Mas não precisa ficar solitário, porque você fica solitário, às vezes acaba gerando sintoma, que ainda está para te ajudar a sobreviver, de tão perfeito que é seu organismo. Mas se você tiver uma ajudinha, as coisas voltam a autorregular de uma forma mais saudável. Não precisa sofrer tanto. É por isso que a gente fez essa live, para poder mostrar para vocês que além do que você pode estar fazendo para ficar bem,
você tem mais duas ferramentas importantíssimas, que são os hábitos saudáveis de vida e o Brain Spotting, sabe? Então, assim, para a gente poder deixar essa live gravada no IGTV, ela tem que terminar em 4 minutos. Tá? A gente falou tanto bem que tem mais conteúdo, mas nem vi o tempo passado. Tá? Então, olha só. Fala aí os recados finais seus, que são os mais importantes, já que eu sou só o convidado aqui, e depois a gente marca outra, se for o caso. Vai lá. Tá certo. Não, eu estou super feliz. Obrigada por essa oportunidade de falar sobre o cérebro, esse órgão tão importante. E fica o convite, assim, o ano que vem eu realmente estou crescendo muito, graças a Deus, né? Já consegui pedir licença, né? Estou focando nos treinamentos, na educação continuada, psicólogos e médicos que podem fazer a capacitação, que tem presencial e online. A próxima é em São Paulo, em março do ano que vem, que vai ser híbrido, né? Também online. A gente está vendo outros lugares, mas assim, eu realmente estou indo para as empresas agora, Ícaro, é o meu próximo projeto, para trabalhar um nível de prevenção. Eu sempre gostei, né? Dei aula lá para os delegados, médico legista. Eu estou na mesma vibe, eu quero pegar empresas esse ano para ensinar o foco do meu próximo livro, 5 Níveis do Sucesso, que fala muito das ferramentas e da parte mental, mais os hábitos de vida. Que legal, estamos sintonizados. Vamos casar as ideias aí, porque eu acho que é essa pegada. Porque eu acho que a gente consegue ajudar mais pessoas, mães e pais de família, prevenção de traumas, no meu caso, que vai gerar adoecimento, né? E hábitos de vida saudáveis, que eu vou estimular, né, para que isso aconteça. Aí é onde há o casamento. Assim como você encaminha, eu também encaminho essa parte, né? Que eu ainda estou aprendendo mais a parte, né, mais da alimentação, de tudo mais. Então é isso, eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos e vamos continuar nesse caminho. Estimula as psicólogas, né, que estão aí e que estão comigo a conhecerem o curso do Ícaro, a conhecerem ele enquanto profissional, né, enquanto professor, que também é muito didático, ele tem toda uma pegada didática, eu já fiz imersões de saúde, né, com ele também. Então, muito legal. Então, eu sei que você já está lançando aí um novo livro, né? Tem um livro de saúde definitiva, já me ajudou demais. Já tem mais outro livro aí, outro curso. Está saindo semana que vem. O meu próximo livro, o 8º, está saindo semana que vem. É os 5 níveis para o sucesso. Inclusive, a gente vai ter um lote inicial de 200 livros, acho que é 200, com um preço promocional e um estoque que vão autografados, tudo. E assim, as pessoas, quando ficaram sabendo disso, já está evoluindo rapidamente para esgotar. Obrigado, pai. Mas assim, sim, você merece. Gente, quem não conhece o meu trabalho, lá no icaro.med.br/mini curso, vocês encontram um mini curso gratuito para poderem não só melhorar a sua própria saúde, mas aplicarem melhor a seus pacientes e quem importa para vocês. E, Cristiane, para terminar, 1 minutinho, eu queria saber cadê o seu site ou o seu material para as pessoas acessarem. Sim. cristianeramos.com é o meu site, onde tem todas as minhas redes sociais lá, que é Cristiane Ramos Neuropsicóloga e Instagram, né? Então, Instagram, YouTube, Facebook. Tenho vários vídeos explicando o Brain Sport, então quem gostou, no meu site também tem indicação de vários profissionais do Brasil todo, inclusive quem atende online tem esse método do Brain Spotting, né? Os meus alunos e outros que fazem essa formação. Então, cristianeramos.com tem muitas informações lá sobre esse método. Beleza, então. Gente, muito obrigado por terem nos acompanhado. Sigam a Cristiane, tá? Vale muito a pena o material dela. Deem uma olhada aí nos cursos, nas obras, no site, que podem ter certeza que essas ferramentas psicológicas, elas podem ser vão ser muito benéficas para vocês, não só em termos de produtividade, sucesso, resultados e saúde, mas, acima de tudo, em termos de felicidade, que é o objetivo máximo de todos nós. Tá bom? Obrigado, Cristiane. Um abraço, gente. Até mais. Um abraço. Tchau.